Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que a gente pode fazer para preparar o nosso aluno para as técnicas com pontas, né? Para as aulas de pontas. Vamos lá? Bora lá então. Bom, é muito comum, né, no balé, a gente, na verdade, os alunos entram, né, já achando que vai fazer ponta no primeiro dia. E, né, as pessoas nem imaginam todo o trabalho que envolve ali para a gente adquirir força, flexibilidade, para realmente poder trabalhar com todo o peso do nosso corpo em cima dos nossos dedos. Então, acho que a primeira coisa quando a gente pensa, né, em começar a colocar um determinado aluno, uma determinada turma, para começar o trabalho com pontas, é a gente ter essa consciência de que a gente vai acabar colocando uma sobrecarga muito grande nos pés e pernas desse aluno, e se a gente pensar um pouco mais além, quadril, costas, porque o negócio vai subindo ali e as lesões elas podem ir subindo também em nível de altura de articulação mesmo. E aí, né, vem a pergunta, como é que eu faço para realmente deixar um aluno preparado para ir para as pontas, né? Só as aulas de balé em si já são suficientes? Tem algum outro trabalho paralelo que eu devo fazer ou não? Bom, na verdade assim, para mim existem 4 pilares que a gente precisa trabalhar quando a gente vai pensar em levar um determinado aluno para trabalhar com pontas. Primeiro pilar que a gente precisa trabalhar é a força, é o fortalecimento, né, da panturrilha, né, do gastrocnêmio, sólio, enfim, fortalecimento ali da região da panturrilha para que o aluno tenha força para subir. Segundo pilar, o alongamento, né, porque esse aluno ele tem que ter uma meia ponta alta para conseguir colocar ponta, porque senão ele vai trabalhar numa meia ponta baixa, ele não consegue subir mais do que isso, porque a meia ponta dele não tem flexibilidade, o tornozelo dele não tem flexibilidade, então ele não consegue fazer uma meia ponta alta, ele trabalha na meia ponta baixa, e aí na hora que vai colocar ponta, não há Cristo que faça esse aluno subir, independente da força que ele tenha. Falo bastante sobre meia ponta alta nesse vídeo que eu vou deixar aqui para você, dá uma olhada lá depois, tem indicação de exercício, tem como é que você avalia essa meia ponta do aluno, é bem interessante. Aí a gente entra num terceiro pilar que poucos professores se atentam, que é a questão da mobilidade articular do tornozelo. A gente precisa realmente dar mobilidade para esse aluno, para caso ele venha a ter um desvio ali da articulação, um possível mecanismo de entorse, ele não faça um entorse no tornozelo, né? Assim, a gente diminui um pouco ali a chance desse entorse. Então, quando a gente pensa em mobilização de tornozelo, é uma coisa que a gente, como professor, acaba muitas vezes passando batido, mas é fundamental para realmente deixar esse aluno preparado para evitar possíveis lesões. E a consciência corporal do tornozelo dele, porque ele só vai conseguir evitar lesões, entender onde é que ele tem que chegar quando ele sobe nas pontas, se ele tiver consciência corporal desse tornozelo. Então, eu vou passar para você aqui, Mari, mas e aí, a gente faz um trabalho individual só para isso, né? Já é tão difícil o aluno tá na aula, né? 2 vezes por semana, quando passa para 3, a mãe e o pai quase infarta, que tem que trazer 3 vezes, eu vou colocar mais uma aula, o aluno não vai querer pagar, enfim. Não, dá pra gente desenvolver isso, seria ótimo, né? Seria ótimo ter uma aula, assim, pré-preparação de ponta, fica a dica aí, se na sua escola for possível, vá a fundo. Mas assim, eu sei que não é a realidade, né, da maior parte dos alunos. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode embutir na nossa aula alguns exercícios que vão ajudar nessa questão de fortalecimento, nessa questão de flexibilidade, mobilização e até de consciência corporal. Então, eu vou passar para você aqui hoje alguns exercícios. Bora lá! Bom, quando a gente pensa no primeiro pilar, então, na questão de força para os pés, né, tanto para os pés quanto para a panturrilha, assim, que é para que ele consiga subir, a gente vai tentar ao máximo embutir na nossa aula exercícios que a gente faça elevés e relevés. Então, elevé é quando a gente sobe na meia ponta sem fazer plié. Sim, isso é elevé. Relevé com R é quando a gente faz o plié e aí eu subo. Plié e aí eu subo.
E aí você pode pensar, nossa, mas né, se eu trabalhar só um dos dois já não está bom? Não. Quando a gente faz ELEV, sem dobrar os joelhos, a gente está trabalhando o gastrocnêmio, sim, que é um músculo mais volumoso aqui da nossa panturrilha. Quando a gente faz relevé, que eu faço plié e vou subir, eu estou trabalhando um outro músculo menorzinho, que é o sóleo. Eu faço plié e subo, plié e subo. Os dois músculos, eles têm características diferentes. Um, ele tem uma tendência a ser mais resistente, os tipos de fibra, lá não vou entrar nesses detalhes, mas só para você ter um conhecimento um pouquinho a mais, mas os tipos de fibra dele faz com que a gente tenha mais resistência, não canse tanto a musculatura ali. E o outro, ele tem um pouco mais de potência, um tipo de fibra diferente que tem um pouquinho mais de potência. Então, os dois juntos ali faz a gente subir na ponta lindamente, ok? Então, aí eu vou ter que trabalhar com esse aluno, muito relevé e muito ELEV. Como? Primeiro, em sexta posição. Ah, mas raramente ele vai subir na ponta em sexta posição. Sim, só que quando eu faço em sexta posição, eu estou inutilizando os rotadores da perna. Sim, eu não estou trabalhando os músculos que fazem a rotação. Então, eu inutilizo e eu trabalho apenas esses músculos gastrocnêmio e sóleo. Quando eu trabalho apenas esses músculos, eu dou para o meu aluno mais potência de trabalho. Quando eu faço para esses músculos, quando eu utilizo os rotadores junto, ele vai ter que pensar em manter a contração para fazer esse andeor e ele vai ter que pensar também no ELEV. E aí eu acabo, de certa maneira, distribuindo a atenção do trabalho dele. Então, é importante trabalhar das duas maneiras, tanto em primeira quanto em sexta, tá? Para a gente realmente trabalhar esse músculo como um todo. Mari, em segunda é legal? Pode ser, né? Pode trabalhar e você vai ver na variação da sua aula aí o que você prefere fazer. Normalmente eu trabalho relevé em segunda quando eu quero pegar meu aluno. Agora eu me entrego, né? Quando eu quero pegar meu aluno, porque eu sei que na hora que ele subir, ele vai girar os calcanhares, eu vou poder falar, não tá ativando aí a musculatura, cadê seu andeor e blá blá blá. Mas enfim, eu trabalho mais em sexta posição e em primeira. E aí, quantos elevês e relevês, né? 50? Cuidado, tá? Pense que é uma regrinha simples pra gente evitar problemas. Por quê? Quanto mais eu exijo do trabalho de força dessa musculatura, mais vai sobrecarregar o tendão. Sim, aquele tendão de Aquiles que a gente tem aqui embaixo. Então, se eu dou 32 elevês, e não dou nada para esse aluno para aliviar esse tendão, ele vai desenvolver uma tendinite, sim, batata, sim? Porque a tendinite ela é provocada por movimentos repetitivos, tá? Então tem uma inflamação no tendão e aí eu vou acabar perdendo todo o processo de trabalho com esse aluno, porque ele vai precisar de repouso, fisioterapia, gelo e blá blá blá. Então pense assim na regrinha. O tanto que eu der de exercícios de fortalecimento, eu tenho que dar o dobro de exercícios compensatórios. Então, como que eu trabalho? Normalmente eu começo, vou começar o trabalho com essa turma para fortalecer os pés, tornozelos e tal, para elas irem para a ponta daqui 6 meses, 1 ano. Tá, então eu vou começar. Gente, primeiro dia de aula, 8 elevês, 8 relevês. Terminou a sequência de exercício, agora lá atrás, 16 tempos. 16 tempos. Sim? Então eu vou tentando dobrar ali o meu tempo de alongamento com o meu tempo de fortalecimento, vamos dizer assim, tá? Se você achar que você está exagerando no alongamento é porque tá certo. Às vezes eu olho e falo, gente, mas é muito tempo ficar esperando elas alongarem esse tendão, eu perco mais tempo com elas alongando o tendão do que fortalecendo, é isso mesmo. E isso faz minhas alunas não terem tendinite, ok? Bom, então, você vai embutir na sua aula durante o aquecimento mesmo, por exemplo, primeiro exercício, né, sei lá, de frente à barra, não sei como é a sua aula, mas na minha eu gosto de colocar ali nos primeiros exercícios. Normalmente eu dou uma sequência de tandis de frente para a barra, para ela ganhar uma consciência e tal. E aí, nesse início da aula, eu posso já começar a trabalhar o meu fortalecimento. Elevês e relevês em sexta e em primeira. E aí, eu vou trabalhar também a mobilização. Eu posso fazer, por exemplo, um tandi e ela fazer a bolinha com os pés. Para fora, para dentro,
flex, estica. Sim, todos esses exercícios, eles são de mobilização de tornozelo. É o que faz o nosso tornozelo articular em todos os sentidos que ele possa se movimentar. Essa mobilização, o que ela vai fazer? Ela ativa a circulação naquela região, porque está movimentando, então aumenta o fluxo sanguíneo que vai para lá e faz com que os proprioceptores que tem ali naquela região fiquem mais espertos. O que é proprioceptores? Proprioceptores são como se fossem uns sensores, sabe? Quando você está andando na rua e você sente que seu pé vai dar aquela torcidinha e você fala, opa! Sim, é porque os seus sensores, os seus proprioceptores enviaram uma mensagem para o seu cérebro falando, ó, a articulação está passando do limite articular, vai dar ruim, né? E aí você, opa, manda um comando de volta, contrai uma determinada musculatura para fazer esse tornozelo voltar. Então, quando isso acontece, são os seus proprioceptores que estão em ação. E isso é fundamental para uma aluna que vai para a ponta, porque ela vai ter micros entorses. E quando ela está com esses proprioceptores bem ativados, ela acaba conseguindo voltar a tempo de ter uma torção um pouco mais séria. Tem um vídeo que eu tenho um mini treinamento desses proprioceptores, se você quiser, embute isso na sua aula, coloca lá. E assim, galera, eu tô aqui de coração aberto para vocês, professores, passando realmente tudo que eu sei sobre esse assunto, então, se puder pelo menos dar os créditos, gente, aprendi com a Mari fazer isso, eu agradeço, tá bom? Eu acho que é um mínimo de ética, né, do que a gente chegar lá e falar, não, fui eu que inventei, tá? Mas enfim, tem um mini treinamento que eu vou deixar pra você aqui, dá uma olhada se você achar que vale a pena e coloque isso na sua aula, que vai ser muito bom para suas alunas. Bom, aí a gente trabalhou então mobilização para ativar os proprioceptores desse aluno, trabalhamos fortalecimento, no final do exercício vou trabalhar o alongamento e aí falta a questão da consciência corporal para essa aluna. Ou seja, toda vez que essa aluna subir na meia ponta, não importa se é no primeiro exercício da barra ou se é no último exercício lá do centro, você, como professor, tem que estar muito atento como é que ela faz isso, se ela está tendo consciência da meia ponta dela. Por quê? Muitos alunos têm a tendência a subir na meia ponta e jogar o peso para o dedinho do pé, exatamente assim como eu estou fazendo. Porque tem uma fraqueza, um desequilíbrio muscular ali que acaba provocando com que ela se encontre melhor nesse eixo. E aí é que começa o problema. Quando a pessoa está em primeira posição, assim como eu estou, principalmente em sexta, né, dá para ver bem. Agora, quando ela fica em primeira posição, anterior, é poucos os professores que conseguem visualizar isso. Porque eu vou te mostrar de lado, tem um ângulo certo para a gente ver isso. Olha, aqui eu estou com peso no dedinho, aqui eu estou com peso no dedão. Se você vê esse aluno de costas, fica difícil, né? Se você não tem uma visão mais voltada à biomecânica, a entender se ele está no dedão ou se ele está no dedinho, porque é uma diferença mínima. Então você precisa olhar o seu aluno quando ele sobe na meia ponta, olhar o pé de frente. Quando você olha o pé de frente, você vê se ele tem um certo desvio para o dedinho ou se ele tenta jogar mais para o dedão. Quanto mais para o dedão ele jogar, melhor, porque para o dedão a gente não articula tornozelo. Se eu tentar dobrar aqui, eu vou quebrar o pé, sim? Então eu tenho mais estabilidade. Quando o aluno ganha consciência corporal para subir jogando mais para o dedão, ele vai distribuir o peso entre o dedão e o dedo do lado. Sim, essa é a distribuição, a melhor distribuição. O pé dele vai estar apoiado no final do metatarso aqui. Nesse vídeo que eu tinha te passado no começo, que falava, vou deixar ele de novo aqui, eu não consigo deixar de novo, você vai ter que voltar para o começo. Mas no vídeo que eu falava no começo da meia ponta alta, eu explico exatamente onde é o ponto da nossa meia ponta, então dá uma olhada lá. Mas, quando eu percebo que o meu aluno ele não está no lugar certo da meia ponta, ele está tendendo a jogar para o dedinho, eu preciso explicar para ele que ele precisa crescer mais, com isso ele vai jogar essa força para o dedão. Sim? Então, observe muito bem. E aí você vai observar isso desde a hora que ele sobe a primeira vez na meia ponta até o último momento da aula. Difícil. Com 30 alunos isso é quase impossível. Mas depois você vai pegando um olhar que você consegue realmente saber. Não, aquele aluno tem a tendência a subir para o dedinho. Toda vez que ele sobe, você bate o olho. Olha, o peso está caindo para o dedinho. Cuidado. Cuidado, fulano. E aí ele mesmo começa a se autocorrigir. Quando o aluno ganha essa consciência do lugar certo que ele tem que subir, aí é só
ele ir para a ponta, que vai estar tudo certo, ele vai ter a mesma consciência. Agora, se o aluno não tem, ele tem essa tendência para o dedão, na hora que ele vai para a ponta, que a base da ponta é menor do que a base da meia ponta, ele começa a ter muita dificuldade, começa a cair para trás, e aí ele não consegue ficar em cima das pontas, ou ele começa a usar outras musculaturas acessórias, vamos dizer assim, para fazer com que ele fique lá em cima e aí ele começa a ter lesões. Então, resumidamente, eu sei que esse vídeo ficou longo e se deixar eu fico falando até amanhã, mas resumidamente, pense nesses 4 pilares. Preciso trabalhar a força do meu aluno, preciso trabalhar o alongamento do meu aluno e aí eu vou trabalhar com exercícios que causem essa compensação, que é esse alongamento. Vou tomar cuidado para esse alongamento não estar desviado e tal. Tem um vídeo que eu falo só sobre alongamento de panturrilha, de gastrocnêmio, sóleo, que é esse vídeo aqui. E aí eu vou trabalhar essa questão do alongamento, vou trabalhar mobilização com esse aluno e vou trabalhar a questão da consciência corporal, de onde realmente deve estar o peso dele. Aí sim eu vou estar preparando esse aluno para que ele possa ir fazer as aulas de ponta com segurança, sem risco de lesão, ou diminuindo, né? Sem risco é ridículo a gente falar, mas diminuindo aí o risco de lesões para esse aluno. Tá bom? Desculpa passar o tempo, mas bora lá! Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou dessa dica de hoje, dá um curtir aqui embaixo, coloca seus comentários aqui embaixo que eu vou fazendo mais dicas sobre isso. Se inscreva no canal do YouTube, que a gente tá aqui com vídeos todos os dias. Além disso, a gente está no Facebook, Instagram, Spotify com podcast, lista VIP, WhatsApp, enfim, a gente tá em vários lugares e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima dica. Até mais!